Olá! Na nossa aula de hoje vamos estudar a primeira bem-aventurança, os humildes de espírito. Pegue sua Bíblia e vá comigo em Mateus no capítulo 5, no verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também podemos ler, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Na maioria das vezes, quando escutamos a palavra pobre ou pobreza, pensamos que é alguém que não tem condição financeira. Quando alguém fala para nós que é pobre, pensamos que ele não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir, que não tem estudo nem acesso às boas escolas. E às vezes nos sentimos até incomodados por estar ao lado dele. E às vezes a gente quer se distanciar. Jesus não está se referindo a esse tipo de pobreza. O pobre de espírito é alguém que tem necessidades de Deus. E não alguém que tem necessidades, materiais, necessidades financeiras. Que não tem onde morar, que não tem o que vestir. Pobreza ou riqueza não é requisito para entrarmos ou não entrarmos no reino de Deus. O que muitas vezes vem ao nosso coração é a soberba. A mesma soberba que estava no coração da igreja de Laodiceia, descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Olha o que disse essa igreja sobre si mesma. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E veja o que Jesus diz para ela. Tu nem sabe que tu és cego, pobre, nu, miserável. Temos que parar de achar que somos autossatisfeitos. Parar de ser superficiais. Parar de sermos admiradores de nós mesmos. No livro de Provérbios nos diz, a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus. Éramos por natureza merecedores da ira dele. Éramos desprovidos de tudo. Mesmo com as nossas casas cheias de tudo do bom e do melhor. Quando crianças poderíamos ter todas as pistas de Hot Wheels do mundo. Casas de bonecas cheias de roupinhas e tudo mais, vestimentas a todo vapor. Mas isso não faz diferença alguma quando estamos diante de Deus. Como disse Spurgeon, para subirmos no reino é preciso rebaixarmos em nós mesmos. Não é errado termos todas as pistas de Hot Wheels do mundo. E nem todas as casinhas de boneca e roupinhas e seus acessórios. Mas é errado acharmos que isso faz alguma diferença para Deus. Para melhor entendermos essa bem-aventurança, precisamos verificar em alguns textos do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Sofonias, no capítulo 3, no verso 12. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. No começo, ser pobre significava passar necessidades, literalmente materiais, sabe? Mas pouco a pouco, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus, a pobreza recebeu uma diferença sutil e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. Veja o que o salmista diz no Salmo 34, no verso 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Este aflito. Que aflito? Aquele que chamou a Deus em sua necessidade. E o que fez o Senhor por ele? O Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Quem é o aflito? É um homem pobre que diante de todo o seu sofrimento, não tendo capacidade de salvar a si mesmo ou os que amam, busca a salvação em Deus. Este aflito reconhece que não pode contornar a sua dor. E viu em Deus o seu único alívio. E viu em Deus o seu único lugar seguro. Somos pobres, sim, principalmente espiritualmente. Ouve o que diz Isaías no capítulo 41. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há água, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvi. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. O pobre de espírito ou humilde de espírito, quando ele clama, ele é ouvido por Deus. Quando ele busca a Deus,
Deus o encontra. Eles que buscam matar a sede em Deus. Deus prometeu que abriria rios nos montes desprovidos de água, fontes em meio aos vales, que tornaria o deserto em um açude de água e a terra seca em mananciais. Seremos surpreendidos por Deus. Ele prometeu, é uma coisa. E uma coisa, Deus não é mentiroso, Deus é fiel à tua palavra, fiel em tudo que diz. O livro do profeta Isaías, no capítulo 57, diz: porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade, qual tem o nome santo. Habito no alto santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita com os contritos e abatidos de espírito. E não só habita, Ele também os vivifica. Olha o que diz nosso Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Indo para Nazaré, onde for criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler, e então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus não somente leu esta profecia bíblica, ele também a cumpriu. Veja o que escreveu Mateus no capítulo 11. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou deveremos esperar outro? E Jesus respondeu, dizendo-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Humildes, pobres de espírito. O que é ser humilde e pobre de espírito? É reconhecer nossa pobreza espiritual, a nossa dificuldade de buscarmos e de estarmos diante de Deus e aceitarmos que somos pecadores, que éramos merecedores da santa ira de Deus e nada merecíamos além do juízo de Deus. É reconhecer que não temos nada a oferecer a Deus e que não temos direito a nada, que não podemos reivindicar ou comprar o favor de Deus. É olhar para as nossas mãos e ver que nada de mais valioso que temos pode comprar o amor de Deus para nós. Que não temos onde ir, nem para quem recorrermos. Que não importa o quanto gritamos e nos debatemos. E quando todos se forem, ninguém mais terem ao nosso lado, Deus vai estar ali para nos ajudar. Nada em minhas mãos trago. Simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me visitas. Que me vistas. Desesperado, aguardo a tua graça. Mal a tua fonte posso correr. Lava-me, Senhor, ou então eu morro. É uma linda frase. É algo que a gente pode falar para Deus. De mostrar quem somos diante de Deus. Somos pecadores, necessitados. E nada podemos fazer sem Ele. Precisamos ser como o publicano da parábola de Jesus. Proclamarmos, olharmos para o chão e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Calvino escreveu: só aquele que tem em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Se aceitamos que somos pobres de espírito, é nosso o reino dos céus, pois a salvação que chega até nós é de graça e imerecida. Temos que aceitar com humildade e reconhecer que somos dependentes, totalmente dependentes de Deus e de seu maravilhoso favor. O reino de Deus
é concedido aos pobres, aos humildes de espírito, aos que diante de Deus não são fracos, sabe? Frágeis. E que tudo que pode fazer é clamar pela misericórdia de Deus. E quando clamamos, Ele nos ouve e vem ao nosso socorro, porque Ele nos ama e nos quer muito bem. Ser humilde de espírito é aceitar que Deus é o nosso tudo e que não há nada além dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e resplandeça o seu rosto sobre nós. Até a próxima aula, se Deus quiser.